E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, esse é o segundo, é o 2 de 1, para a gente falar a respeito de alguns assuntos, dentre eles a chamativa é o desânimo. Como a gente vencer o desânimo, como a gente passar por ele, a gente procurar entender um pouco mais hoje a respeito de ânimo, desânimo, constância, inconstância. E eu queria já começar pedindo para que você possa dar o like, você possa compartilhar, comentar, se inscrever, acessar, tocar no sininho, tá bom? Você faça aquilo que cabe a você para que a gente possa juntos caminhar em prol de tornar a vida das pessoas melhor, a nossa vida, de contribuir, de ser relevante no meio da sociedade, que fala muitas vezes somente de caos. E aí, às vezes, aparenta que não há solução. E é por isso que existe, eu já engato já aí no assunto do vídeo, é por isso que existe tanto desânimo, muitos desânimos. E a gente vai entender que grande parte disso é por conta daquilo que a gente fala ou ouve, está envolvido com as palavras. Mas a gente já vai discutir um pouco mais sobre isso. Vamos lá? Bem, aí eu falava a respeito no outro vídeo, a respeito de desânimo. E quando eu penso em desânimo, obviamente eu vou ter que pensar sobre ânimo, ou do que significa a palavra, né? De onde vem a palavra, a etimologia dela. E vem do latim animus, que quer dizer fôlego, alma, uma mente que tem energia. E o desânimo é o contrário disso, é um antônimo disso, né? É o você não ter energia mental, é você não ter energia na sua alma, é você não ter uma alegria, etc. E aí, Fernando? Eu não tenho isso realmente. Bem, existem algumas causas que fazem com que a gente esteja numa situação dessa, onde eu tenho desânimo. É, as causas, é, ou a gente pode usar problemas, eu vou usar essa nomenclatura, problema, que é o que eu aprendi aí uh, sobre esse assunto com o Dr. Jonathan Leônio. Muito bom, o cara é fera. E aí ele traz alguns aspectos que eu vou pontuar aqui do que eu li, do que eu aprendi a respeito. E aí ele vai dizer que grande parte disso é porque falta algumas coisas em nossas vidas. Porque assim, quando eu penso em desânimo, existe, óbvio, a palavra inicial é alma, é esse fôlego na alma, na mente, é aquela energia na minha mente. Mas tem algumas coisas que retiram isso. E às vezes é um déficit de algumas coisas, dentre elas, perdão, são anemias, algumas deficiências hormonais, vitaminas, etc. Coisas que a gente nos falta no nosso organismo para que a gente possa ter um pouco mais dessa energia e possa se limitar. É óbvio que existe vários pormenores envolvidos no que diz respeito principalmente à questão neurológica, fisiológica, tantas coisas que às vezes a gente até confunde, já acha que é diretamente, por exemplo, a pessoa que tem muito desânimo, a gente vai achar que ela é uma pessoa depressiva. Não necessariamente, mas pode ser que isso seja um indício. Enfim, não vou entrar, me aprofundar nessa questão, porque seria um vídeo bem longo e a ideia agora, nesse momento, não é esse, tá? Mas se você quiser que a gente comente um pouquinho mais sobre isso, a gente vai buscar informação, estudar sobre o assunto para poder trazer algo que seja relevante para a sua vida. Essa é a ideia, que gere valor. Mas bem, e aí eu pensando sobre isso, sobre todas essas situações, como eu disse logo no comecinho, um dos fatores que nos levam, na verdade, a pensar sobre desânimo, muitas vezes é o fato da gente querer fazer um monte de coisa junto. Quem aqui, quem nunca tentou fazer duas, três, quatro, cinco, seis coisas, né? Não, é muito, cinco é muito, né? Mas umas duas coisas, três coisas ao mesmo tempo. Isso gera um esgotamento mental, isso drena a nossa energia, isso faz com que a gente tenha um desânimo. Sabe quando você começa alguma coisa, você já pensa no final, mas você pensa de uma perspectiva errada, porque aquilo vai te trazer um cansaço, aquilo vai te trazer um esgotamento, aquilo ali não vai ter sentido. E aí está um dos segredos para que você mude de desânimo para ânimo, achar um sentido para aquilo que você está fazendo, achar um porquê. Vou repetir de novo a frase que eu já falei antes, que não é minha, é do Viktor Frankl, onde estava num campo de concentração e ele conseguiu dizer o seguinte, por toda a resignificação que ele teve de um campo de concentração, e ele disse, quando você tem um bom porquê, você transforma, você modifica, você muda qualquer como. O cara tinha a propriedade para dizer isso diante da situação a qual ele estava. E aí eu e você, a gente precisa modelar isso. Quando eu penso em fazer uma atividade física, quando eu penso em fazer um exercício da faculdade, quando eu penso em fazer alguma tarefa do meu trabalho, muitas vezes eu já causo um desânimo, porque eu penso em tudo aquilo que vai
tirar de energia de mim. E aí o meu cérebro, eu já disse isso outras vezes, e você pesquisa, você vai achar diversas fontes sobre isso. O nosso cérebro, ele trabalha em prol de economizar energia. Então ele pode ser nosso amigo ou nosso inimigo. Se a gente não souber utilizá-lo corretamente, ele vai ser nosso inimigo nesse sentido de não nos permitir avançar, porque ele vai trazer esse desânimo também. Ele vai querer nos proteger dessa situação. Isso gera muitas vezes desânimo em nossas vidas quando a gente pensa. Então a gente precisa mudar a nossa forma de pensar. E eu queria contribuir com vocês com isso. Como, Fernando? Começa a diminuir um pouquinho. Começa a diminuir um pouco. Os excessos, normalmente, como disse o Dr. Jonatas, esconde uma deficiência. Quando você quer fazer coisa demais, você está escondendo uma falta de organização, uma falta de propriedade para fazer aquilo que precisa ser feito. Esse é o X da questão. Às vezes a gente até se acostuma com esse tipo de ativismo, mas isso vai drenar sua energia, vai fazer você ser um desanimado. E isso vai fazer com que você pare no meio do caminho, que entra na outra esfera do que eu queria trazer também, que é a questão da constância. Às vezes a pessoa tem muita intensidade, mas ele não consegue dar continuidade, não consegue ser constante. E isso vai gerar um desânimo. Sabe uma dica boa para você aplicar? Você criar um checklist, sabe, check? Você ticar aquilo ali que você fez, aquelas tarefas que às vezes a gente vê por aí, acha que isso é só coisa de organização empresarial, mas isso serve para a minha vida, para a sua vida. Eu vou estar falando para você de algo que eu já fiz e faço e dá certo para mim. Dá certo. Quando o nosso cérebro contribui, pesquisa se você tiver curiosidade, ele vai trabalhar ele trabalha em prol de recompensa. Quando o simples fato de você fazer dar uma ticada num checklist que você tem, isso vai despertar em você, vai desencadear em você um efeito dopaminérgico. Vai existir um lançamento de dopamina, de recompensa no seu corpo, e você vai se sentir mais realizado. E aí já encaixa na outra dica que eu queria te dar, que é o seguinte: você tem que dividir as coisas em algumas etapas. Veja, excessos demais vai te fazer mal. Você tem N coisas para fazer, mas vai dividindo elas por etapas, ou se você tem uma tarefa muito grande, divide ela em pequenas etapas. Faz um checklist e vai dividindo em pequenas etapas. Você vai ver que essa construção de realização, de se sentir satisfeito, de ver, olha, terminei, concluí, eu consegui, eu nem imaginei que eu ia conseguir. Isso vai fazer com que você vai avançando, tendo constância. Porque muitas vezes a gente começa como um corredor. A gente começa uma maratona como um corredor de 100 metros rasos. A gente começa uma maratona de 42 km como o Usain Bolt. E aí o Usain Bolt ele não consegue correr 42 km na mesma velocidade que ele corria os 100 metros rasos. O que precisa para um maratonista ter constância? Ele vai mantendo aquele padrão até chegar no final. E aí tem uma frase que eu ouvi um tempo atrás, e eu carrego ela comigo, não é minha, que diz o seguinte: o final é melhor que o começo. O fim é melhor do que o começo. Uma corrida, pegando o exemplo aí da corrida, é muito boa, e aí a gente vai entender realmente que é muito legal aquela ansiedade de começar, aquele desejo, aquela empolgação. Mas me diz uma coisa: você já participou de alguma atividade física nesse sentido, ou se já começou alguma coisa e concluiu e realizou do jeito que você queria, o que foi melhor? O começo ou o final? Mas para chegar nesse final é preciso ter constância, é preciso ter ânimo. E aí você precisa ter um motivo, uma motivação, algo que te movimente, um porquê. Procure isso na sua vida que você vai ver que vai dar muito certo. E você vai conseguir sair desses excessos, vai conseguir sair desse desânimo para um ânimos. Tenta fazer isso que você vai ver. Checklist, dividir tarefas. E a uma outra dica é você se rodear de pessoas que vão ter palavras que contribuam para você. Elogios, falsinhos, tapinha nas costas? Não, não é isso. Não é isso. Mas é o fato de você buscar coisas que construam. Porque uma das outras coisas que o Dr. Jonatas ele vai dizer que um dos remédios para o desânimo são as palavras. E aí eu tenho certeza que você já passou por uma experiência de chegar diante de uma pessoa e falar algo muito bom, assim, com aquela energia, com aquela empolgação, sabe? E compartilhar com aquela pessoa, e aquela pessoa vem dizer: ah, mas isso pra mim tanto faz, isso pra mim não tem importância nenhuma. E aí você dá aquela caída. É gerado um desânimo, porque as palavras elas podem ser um remédio ou um veneno, dependendo de como elas são ditas. E aí eu queria te convidar a fazer isso em duas vertentes, que você procure ouvir coisas que contribuam para você, não fique se alimentando daquilo que é negativo, que vai trazer desânimo. Quer ver um exemplo simples de palavras que não são remédio, são veneno? Vários noticiários. Você está se alimentando, sendo enxertado ali
de coisas negativas que às vezes não contribuem, porque eu te dou um alerta. Se você ouvir um telejornal aí, um jornal que seja, de manhã, de noite, ele vai dizer a mesma notícia, só para você saber. Não sei se você sabe disso, mas faz o teste que você vai ver. Ou se você quiser uma contribuição melhor, vai lá no Googlezão, aí no Google e joga notícias do dia. Aí vai aparecer diversas notícias, dá uma lida, pronto, você está atualizado do dia inteiro, pode ter certeza, tá bom? E só que aí você às vezes procura ouvir esse tipo de palavras, ou estar junto de pessoas que é só igual aquele desenho lá da minha época, o Lips, ó céus, ó vida, ó azar. E isso vai trazendo desânimo para aquela pessoa e para quem ouve, para mim e para você, se a gente ficar nesse contexto. Mas a gente pode mudar. Então, as palavras não precisam ser um algo negativo, eles não precisam ser depreciativas, nem trazer algo simplesmente como um desânimo, mas sim como um remédio positivo, algo que vai te alertar, que vai te impulsionar. E aí você pode ser essa pessoa que ouve como a pessoa que fala. Agora veja essa mesma cena que eu te penso, nessa mesma cena que eu te falei. Agora você vai dizer para a pessoa algo que você passou, está vivendo, e essa pessoa vai se alegrar com você. Qual é a reação que você vai ter? Só de você pensar nisso, tenho certeza que o seu ânimo aumenta um pouco, a sua energia aumenta, a sua energia mental na sua alma também vai aumentar. E é isso que a gente tem que procurar ter. Ouvir pessoas que vão contribuir com você e ser uma pessoa que contribui para com as outras. É isso que eu preciso ter, ser e fazer. Então as palavras, ela tem esse tipo de engajamento. E esse é um remédio para que você possa produzir aí, para que você possa se alimentar para a sua vida e para a vida das outras pessoas, para que assim você saia do desânimo para ânimo, para que assim você possa ter constância. Deixa eu te falar uma coisa, porque essa questão de constância é muito importante, pessoal. Eu tenho aprendido isso, é muito importante. Você não consegue levantar um peso muito grande por muito tempo. Você não consegue carregar ele por muito tempo na mesma intensidade. Eu não posso colocar 50 quilos nas minhas costas e correr 100 metros rasos. Eu não consigo andar 1 quilômetro com ele na mesma intensidade que eu comecei, ou 2 quilômetros. Eu vou diminuindo. Mas se eu for diminuindo um passo de cada vez, eu vou chegar lá do mesmo jeito. Isso é constância. E para que eu saia dessa inconstância, eu preciso criar algumas ferramentas. Dentre elas são essas que eu falei para você agora. Tem muitas outras que você pode pesquisar na internet, está cheia. A ideia é te trazer a luz para que você possa entender que é possível. Essa é a segunda parte desse vídeo, para que a gente possa pensar a respeito disso, sobre o ânimo, sobre o desânimo, sobre esses remédios, sobre essas perspectivas e expectativas. Eu espero que tenha sido relevante para você e que você possa fazer a sua parte. Você possa comentar. Se você quer algum assunto que tenha a ver com teologia, com psicologia, comenta, coloca, pede que a gente vai estudar a respeito e vai trazer aqui para a gente conversar, tá bom? Compartilha, aperta o like, aperta o sininho quando você se inscrever e lembre-se de uma coisa, você é uma pessoa que pode gerar ânimo em outros. Quer ver um exemplo? João 16:33, Jesus Cristo vai dizer para os discípulos o seguinte: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Isso dentro de um contexto a qual ele estava já prestes a ser entregue, ser traído e ir para a cruz. Mas ele não se preocupou simplesmente com ele, ele usou essas palavras de ânimo, uma realidade que ia acontecer. Veja, tudo pode estar caindo ao meu redor, mas eu estou preocupado com vocês. Eu estou trazendo um sentido para vocês. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. É possível vencer. Jesus, o Deus que se fez homem, passou por todas as dificuldades e limitações humanas, ele disse: eu venci. Então tenham bom ânimo, vocês também vão conseguir vencer se vocês olharem para mim, mirarem em mim, por mais dificultoso que seja, é possível. Tá bom? Pratique isso, pense sobre, transforme essas 4 esferas, tire o desânimo e substitua por ânimo, tire a inconstância e substitua por constância. E eu espero que você possa avançar, um dia após o outro, um passo de cada vez. Pratique isso, volta o vídeo se necessário for, acelera a velocidade se necessário for, mas marca isso, escreve isso, faz isso como tarefas na sua vida, que você vai ver como vai ser bom para você e para as outras pessoas. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você fique bem, porque eu estou melhor do que mereço. Eu espero que você também esteja. Um abraço e até o próximo vídeo.